Fala, meus amigos, tudo bem? Neste vídeo vamos falar sobre os pontos introdutórios da nova coleção Homens of the Third Age. É bastante coisa, então senta, relaxa, deixa o like, se inscreve e você vai comprar alguma coisa na liga? Poxa amigo, utilize o cupom FelipeJC para ter o dobro de cupons nas suas compras, beleza? Vamos lá então para o nosso vídeo. Vê só, vamos começar pelo início. Qual seria o início? Utilizarmos aqui das nossas keywords novas que temos nessa coleção. Quais seriam elas? Olha, as principais que trazem alguma dúvida seria o Fragment e depois a gente vai ver o Starfall. O Quick Strike ele é bem simplesinho, então não vou me ater a ele neste momento, beleza? Então sobre Fragment eu quero colocar para vocês duas coisas, tá? Mas antes dessas duas coisas, vamos ler o que seria então fragmentar. Seria o quê? Whenever a card with 2 or more defense defend this gets -2 power. Então, significa dizer que se eu estiver atacando com um ataque que tenha Fragment, ele está atacando para 5, e você bloquear com uma carta de poder de defesa de 2 ou mais, aquilo dali vai fragmentar e o meu ataque ele vai diminuir em 2, tá? Só que o primeiro detalhe que eu já coloco aqui é que esse trigger ele vai acontecer tantas vezes quanto você colocar cartas defendendo com esse poder de bloco, tá bom? Como assim? Vamos lá, vamos para um exemplo concreto aqui. Vou colocar essa primeira carta aqui, Unwinding Finality, ou seja lá o que for, parecido com isso. Ela diz o quê? Quando isso atacar, aliás, atacar não, seria bom demais. Se isso aqui hitar, você compra uma carta. E aí diz também o seu Fragment, que é o que nos importa, tá? Então, de cara, vamos lá. Ela custa 0, ela bate 5 e ela tem Fragment. Se ela tem Fragment, se eu defender com duas cartas que tem 2 de bloco, uma carta que tem 2 de bloco e uma carta que tem 3 de bloco, o que vai acontecer? Ela de 5 vai ter -2 pela minha primeira carta que eu estou utilizando para bloco e outros -2 para a segunda carta que eu utilizei para bloco. Ou seja, eu estou bloqueando, sei lá, de repente 2, 2, estou bloqueando 4, iria passar 1? Não, na verdade eu estou bloqueando 1, dando um overblock de 4, de 3 no caso, né? Estou bloqueando 4 e 3 além do que seria necessário. Percebe? Então aqui, sempre que eu utilizar uma carta de poder 2 ou mais de bloco, ela vai reduzir 2 de poder. Lembre-se, esse é o ponto que eu queria chamar a atenção. Não é que você só vai ter esse efeito uma única vez se utilizar mais de uma carta, mas ela vai acontecer tantas vezes quantas cartas você colocar que implemente essa condição na condição de bloco, tá bom? Beleza, então esse é o primeiro ponto, vamos para o segundo, que é um pouquinho mais chato. O segundo é o seguinte, existe no livro de regras um negócio chamado Based Trigger. O Based Trigger ele pode ser um Static Based Trigger, um Stage Based Trigger e um Event Based Trigger. Exatamente. Então, melhor dizendo, é State Based Trigger e Event Based Trigger. Deixando os nomes de lado, o que um diz e o outro fala? E aqui eu vou fazer um paralelo com Fantasma que dá para explicar bem. Vê, vocês que já jogaram contra alguma Prism, alguma Enigma na vida, sabem, ou deveriam saber pelo menos, que se você ataca com um ataque que possua fantasma e de repente você bloqueia com o Popper, com um ataque de 6 ou mais de poder, o que vai acontecer? Ele vai popar, vai ter mais adiante o fechamento da Combat Chain e tal. Tudo bem, só que antes disso tudo acontecer, a pessoa pode responder ao trigger do fantasma. E respondendo o trigger do fantasma, se de repente o poder de ataque da carta que estiver defendendo reduza de 6, aquela condição passa a ser falsa e o fantasma não vai acontecer. Isso é exatamente o oposto do que vai acontecer com a keyword do Fragment. Como assim? Veja só. Imagine que eu estou então atacando com essa carta daqui, que ataca por 5 e tem um Fragment. E nisso você vem e bloqueia com uma carta de 2 de bloco, que é o que justamente pede ali como condição para o Fragment acontecer. Beleza, nesse instante que você está bloqueando com uma de 2 de bloco, vai ter esse trigger. Em resposta ao trigger, vamos imaginar que eu utilize uma carta instantânea que eu consiga diminuir o valor do bloco que você está utilizando ali daquela sua carta em 1, fazendo agora com que ela fique em 1. Se fosse igual ao fantasma, o
que ia acontecer? O Fragment não iria ocorrer e aquele meu ataque iria continuar em 5. Mas não é isso que vai acontecer com o Fragment. Perceba, é o oposto aqui, tá? Se por acaso, quando teve o trigger do Fragment, a condição era verdadeira, ou seja, tinha uma carta de 2 ou mais de defesa que estava bloqueando ali aquela minha carta com Fragment, ele vai ter esse -2 de ataque, tá? Por mais que na resolução do trigger do Fragment, eu utilize qualquer coisa que faça com que o poder de defesa daquela minha carta que está bloqueando venha a não cumprir mais a condição do Fragment. Inclusive, né, vai fazer com que os efeitos decorrentes do Fragment, positivos para aquele que está atacando com essa carta, também passem a ocorrer. Porque veja, não é só coisa ruim que acontece para a pessoa que está atacando com Fragment. Geralmente, você vai ter um efeito positivo caso a carta venha fragmentar, que é o que diz aqui no meio dessa carta. Cada carta com Fragment vai ter um efeito diferente, tá? Então aqui diz, sempre que isso fragmentar, você pode pegar uma carta Lightning Instant do seu Graveyard e colocar no topo do seu deck. E perceba, isso também vai ser igualzinho como na situação de redução de -2. Sempre que isso acontecer, se você utilizou 2 cartas de poder de 2 de bloco ou mais, vai reduzir vamos imaginar que você colocou 2, né? Vai reduzir de 5 para 1, só que eu vou ter a oportunidade de pegar 2 cartas instantâneas, caso existam, né, do meu grave, e colocar no topo do meu deck. Então tem a parte ruim e tem a parte boa, beleza? Então, quais foram os 2 pontos? Triga quantas vezes você colocar cartas que cumpram essa condição. E a outra é que você vai checar se ela é verdadeira ou falsa quando do trigger e não da resolução do trigger, como ocorreria com a condição do fantasma. Ok? Muito bem. Respira. Realmente foi muita coisa. Bora então para a próxima keyword, que essa foi só a keyword do Fragment. Vamos agora para qual? Para a Quick Strike, que não precisa, é bem simplesinha. Vamos para Starfall. Starfall é mais em paz do que a Fragment, na minha opinião, mas vale aqui também algumas considerações. O que diz a Starfall? Starfall, if an instant has been put in your graveyard this turn, e aí tem um efeito decorrente. Então, se uma instant, e perceba que o if ele começa logo na frase, né? Quando o if começa logo na frase, significa dizer que ele vai estar sempre sendo checado. É uma condição estática, um efeito estático, está sempre sendo checado. Evaluated, né, que eles falam lá. Beleza, então, se uma carta instantânea tivesse sido colocada no seu cemitério nesse turno, efeito. O primeiro ponto é que é o seguinte, geralmente essas cartas com Starfall são cartas instantâneas. E aí vem a primeira questão. Será que quando a carta que é instantânea, ela resolver, ela vai para o grave, será que ela mesma se conta, já que ela é uma instantânea, para o efeito da Starfall? Não entendeu? Vamos aqui então para um caso concreto. Astral Bridge. Tem essa arte aqui. Parece uma imagem aqui que me veio à mente, um negócio aqui do Thor indo lá para o portão, enfim, nada a ver. Vamos lá. O que diz aqui o efeito da carta em si? Put the top card of your deck into your graveyard. Então você vai pegar a carta do topo do seu deck, vai colocar no seu grave. Se for uma carta instantânea, você pode jogar nesse turno. Tá bom, isso aqui não me importa nesse momento. O que importa é o quê? O Starfall. Starfall diz o quê? Se eu tiver implementado aquela condição, que condição é? Se eu tiver colocado uma instantânea no meu grave ao longo desse turno, eu vou dar 1 de dano arcano para o herói alvo, né? Tá bem. E aí vem a pergunta. Vamos imaginar que até esse momento eu não tenha jogado nenhuma carta para o grave e tenha jogado a Astral Bridge, tá? Perceba que ela é uma Lightning Wizard Instant, ou seja, ela é Lightning e é Instant, que é o que eu quero aqui. Tá bem, e aí vem, no momento em que eu tiver resolvido o texto da parte de cima, e vamos imaginar que não era uma carta do topo instantânea, ou seja, não coloquei nenhuma instantânea naquele meu turno até então, ela produziu seus efeitos e vai para o grave. Se ela foi para o grave, agora eu coloquei uma Lightning Instant no grave. Será que o Starfall ele seria ativado, dando um dano arcano? Não. Não por quê? Porque no momento em que a carta já foi para o grave, já passou o momento que o Starfall seria lido. Né? Então não dá para fazer isso, mas dá para fazer outra coisa.
dá para fazer o quê? Jogo Astral Bridge. Não joguei até esse momento nenhuma instantânea no meu Grave, tá bem? Então, joguei Astral Bridge. Em resposta a Astral Bridge, eu jogo uma instantânea, a qual eu resolvo, ela vai para o Grave, e agora sim eu resolvo a Astral Bridge. Ela produz os seus efeitos, inclusive Starfall dando 1 de dano arcano no meu herói alvo. Beleza? Funciona. Uma interação interessante que se tem aqui é justamente com o auxílio. Imagina, eu estou aqui com a minha Astral Bridge, não joguei até aquele momento nenhuma instantânea naquele meu turno, ok? E aí eu aciono o auxílio novo. O que o auxílio novo diz? Ele diz o seguinte, ó. Instante, eu posso usar isso sempre que eu tiver prioridade. Pago 1, dou um tap no meu herói, e aí eu vou destruir um Lightning Flow, que eu controlo. Perceba que isso tudo é o custo, tá? Então, pago 1, dou tap, destruo um Lightning Flow, tudo isso como custo. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou descartar uma carta e vou criar um Ponder. Se for uma instantânea que eu tiver descartado, dessa forma, né? Eu vou poder jogar nesse turno. Então, imagine que jogo Astral Bridge. Em resposta a Astral Bridge, eu ativo o auxílio. No que eu ativei o auxílio, eu descarto uma carta da minha mão, a qual, não por acaso, é uma instantânea, tá? Nesse meu exemplo aqui. E aí, vamos imaginar que, por conta desse motivo, eu posso jogar nesse turno. E, por eu ter já resolvido essa parte do auxílio, agora passo a resolver a Astral Bridge, ela vai ler Starfall, já descartei uma carta instantânea por conta do auxílio, da habilidade que eu usei. Posso, então, nesse caso, usar aqui o efeito da Starfall dando 1 de dano arcano no meu oponente. Beleza? Detalhe, ele diz 1 de dano arcano no herói alvo. Se por algum motivo isso for interessante, eu posso dar 1 de dano arcano em mim. Não tem problema, ele não diz no herói oponente, ele diz no herói alvo. Então eu posso aqui também dar esse 1 de dano arcano, caso se encontre uma play aí que seja boa, interessante se fazer isso. Ok? Então, esses são os 2 pontos que eu queria chamar a atenção a respeito dessas duas keywords, tá? Então, a Starfall e aqui também o que a gente viu há pouco, a Fragment. Serão esses 2 pontos. Tá, o que mais aqui na Release Notes que você quer destacar? Bom, é muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Então, para esse segmento, para não ficar tão longo, eu vou colocar ainda mais umas 3 interações bem legais. A primeira delas é justamente com a Volteres. A Volteres que é a nossa gema, olha aqui ela. Ela diz o seguinte, essa gema muito boa, vai ficar cara. Joga nos 3 heróis, vai ficar tão cara quanto as outras gemas. Pois é. Vamos lá, o que ela diz? Quando isso for pitchada, né, você vai criar um Lightning Flow Token. Tá bem. Só que imagine a seguinte situação. Tá aqui o meu personagem novo, Ziggy. O Ziggy, o que você faz com ele? Você usa a habilidade instantânea, paga 2, dá um tap, destrói um Lightning Flow que você controla, bane outra Lightning Aura Permanent que você controla, que não tem a Holo Counter, e aí depois você retorna ela. E perceba que até o momento que eu falei que você vai retornar essa aura, tudo o que eu disse é custo. Cara, é gigante esse custo, são várias coisas, são 4 coisas distintas. Você primeiro paga 2 de pitch, você dá um tap, você destrói um Lightning Flow que você controla, e você bane uma outra Lightning Aura Permanent que você controla sem Holo Counter. Se você não tiver como fazer uma dessas 4 coisas, você não consegue ativar a habilidade do Zig. Tá bom, não era nem isso que eu queria falar, mas fica aí como um bônus. Cheio de coisas aí para você conseguir ativar a habilidade dele. Tá, e o que importa aí com a junção da nossa gema? É o seguinte, imagine num cenário que você não tem até aquele instante nenhum Lightning Flow, tá? Só que você quer, de alguma forma, fazer a habilidade do Zig. O que o Zig pede? Como eu mencionei, um monte de coisa. Dentre elas é pagar 2, e aí eu uso a gema vai me gerar 3 de pitch. E no instante em que ela é pitchada, eu vou gerar quem? Um Lightning Flow. Esse Lightning Flow eu poderia já gerá-lo e destruí-lo como parte do custo, pagamento do custo do Zig. E de repente, né, vamos imaginar que eu consiga cumprir as outras condições, eu faço o efeito que o Zig aqui me permite com a sua habilidade ativada. Isso vai funcionar? Não, amigo. Não vai funcionar. Não por qual motivo? Seguinte, o que a gente tem de custo? Aquelas coisas todas que a gente já mencionou.
No instante que eu estou pagando os custos, todos os custos têm que ser pagos para que algum efeito posterior, benéfico ou não, possa ser gerado. Ou seja, no instante em que eu estou pagando o custo do pitch com a Volteres, ele só vai me proporcionar o Lightning Flow depois que todos os custos forem pagos. Ou seja, depois de eu já ter que ter um Lightning Flow disponível para destruí-lo. Como eu não tinha, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Tá bem? Então, isso aqui não vai poder acontecer. E eu tenho certeza que isso vai acontecer aos montes, tá? Pode escrever aí. Vai ter alguém aí no seu Armored local que vai tentar fazer a habilidade do Zig sem Lightning Flow em campo com essa carta e dizendo que vai destruir assim que criar. Não pode. Tá aí já o recado. Não é possível. Olha, um outro que eu achei aqui legal falar, não nem ia dizer também sobre isso, mas eu li aqui o auxílio e lembrei. Pessoal, sobre a questão de você precisar ter tudo para poder fazer a habilidade do herói. Vê só, eu disse que você precisa ter tudo antes dos 2 pontos. Antes dos 2 pontos são os custos, tá? Então veja, instantânea, pago 1 de pitch, dou um tap, destruo um Lightning Flow token que eu controlo. Esses 3 elementos são os custos que eu preciso pagar para poder habilitar a habilidade do personagem aqui. Tá. Pagar recurso, pitch, dá tap e destruir. Ele fala em descartar como parte do custo? Não. Ele não fala como descarte sendo parte do custo. Logo, caso eu não disponha de cartas para descartar, não tem problema, amigo. Se eu estou sem nada na mão, tenho um recurso ali sobrando, tenho como dar tap no meu herói e tenho um Lightning Flow sobrando, eu posso usar a habilidade do auxílio, não vou descartar nada porque eu não tenho cartas para descartar, e ainda assim eu vou gerar um poder token, tá? Então isso é possível fazer. Perceba que jogada legal, né? E essa seria a distinção entre eu poder fazer isso com o auxílio, mas eu não conseguir, por outro lado, com o Zig, né? Deixar para, enfim, o que ele pede aqui? Deixar para destruir o Lightning Flow depois, porque o Lightning Flow ele também faz parte do custo, igual ao do auxílio, né? O do auxílio ele também faz parte do custo. Beleza? Então, aqui fica outra de bônus. O que a gente tem aqui mais adiante? Ah, beleza. Essa aqui vai ser a última. Essa também dá aquela respirada que é um pouquinho difícil de compreender. Seria o quê? A junção, a jogada da Flicker Reality, essa carta aqui nova, e a Corrosive Space Dust. O que uma diz, o que a outra diz, qual que é o game state? Vamos lá. Então, o game state eu tenho essa Corrosive em campo e tenho a Flicker Reality em campo também. Tenho essas duas e é o turno do meu oponente e meu oponente está me oferecendo 5 de dano. Eu não tenho cartas na mão, é só isso mesmo que está acontecendo, tá? Então, oponente gerando 5 de dano em mim e eu tenho essas duas cartas em campo e nada mais. Beleza. O que a Corrosive Space Dust diz? Ela diz qualquer coisa nessa parte de cima, que não é o que me importa agora, e tem um ward X. Esse ward X, ele é quanto? Ele é 1 se ele não tiver um Holo Counter. Se ele tiver um Holo Counter, ele vai ser 4. Então, vai depender do contexto. Nesse meu exemplo, ele não tem um Holo Counter. Então, por hora, ele é um ward 1. Tá bem? E a Flicker Reality, o que ela diz? Ela é um ward 1, tá? E tem um efeito aqui. O efeito diz, quando isso sair da arena, você pode banir uma outra Lightning Aura permanente que você controla que não possua Holo Counter e depois voltá-la com o Holo Counter. E aí, o que eu vou dizer? Vou dizer o seguinte, beleza amigo, você está batendo 5? Tá, eu vou ordenar os meus wards. Eu vou ordenar para que primeiro o ward que seja acionado seja do Flicker Reality. Então aqui, como tem um ward 1, prevenir 1. Se você estava me gerando 5, vai gerar 4 agora. Isso aqui, como o ward ele foi acionado, essa carta vai ser destruída. No que ela é destruída, ela vai deixar a arena, fazendo com que eu possa selecionar, né, por conta do trigger, uma outra aura. Eu vou selecionar essa aura. Essa aura vai sair, ela vai voltar com o Holo Counter. Agora ela tem um Holo Counter e aqui vai ter um ward 4. Agora que tem um ward 4, aqueles 4 de dano que estava passando, aqui vão ser prevenidos por esse ward 4 e não vai passar nada. Estou aqui ileso de qualquer dano que você tenha possibilidade de me produzir. É assim que funciona? Queria o Zig que fosse assim. Não, não é. Por que não é?
Veja só, quando você tem o cálculo do dano, todo essa junção de ward, de prevenção, de cartas que estejam defendendo, elas têm que ser feitas para depois as cartas que gerem algum tipo de efeito quando elas saírem da arena poderem produzir esses efeitos decorrentes. Trocando em miúdos, quando essa carta sofrer o ward 1, ou seja, ela vier a ser destruída, ela só vai gerar esse efeito depois que todo o cálculo do dano for feito. E aí, nesse instante, esse ward 1, que por enquanto é o ward 1, né? Ele também vai ter sido acionado caso não defenda com nenhuma outra carta da mão ou não tenha nenhum tipo de outra prevenção. Então esse ward 1 ele vai ter sido acionado. Essa carta ela vai prevenir 1 e aí vão passar 3. Levei 3 de dano. No que eu levei 3 de dano, beleza, o cálculo do dano ele foi concluído. Agora sim, essa carta saiu. No que sair eu vou poder banir uma carta. Essa aqui já não é uma carta mais válida porque ela também saiu da arena. E aí vai voltar com Hollow Counter. Mas essa jogada de eu conseguir ter essa prevenção de 5, uma com essa e outra com essa, mais 4 no caso, né? Não vai ser possível. Vai ser apenas uma prevenção de 2 e eu vou levar 3 de dano. Deu para compreender? Foi muita coisa hoje, né? Então, assim, como foi esse apanhado grande, eu não vou forçar mais não. Vou encerrar por aqui. Mais adiante eu faço um outro vídeo e a gente fala sobre outros pontos que tem muita coisa interessante nessas release notes que saíram há pouco e que, assim, pré-release vai demorar um pouquinho, né? Bom, tivemos esse atraso, então dá tempo de a gente conseguir se atualizar e trazer tudo que for de novidade para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like e até a próxima. Tchau!